eu acho que é melhor, né? Aonde o senhor estudou, o que o senhor faz, né? Vamos lá, Os falar agora é livros que o senhor complicado, né? escreveu. Então vamos lá. Eu sou Assir, eu sou curitibano, e eu estudei, fiz minha graduação no Seminário de Teologia, no Seminário Betânia de Curitiba, que pertence à Missão Betânia, né? Que é uma editora muito reconhecida na área de livros. Fiz uma validação pela PUC, na época estavam se validando os seminários livres, né? Eu fiz uma validação na PUC. E depois disso eu fiz vários outros cursos, especializações aí na área de pós-graduação, mais em lato sensu, mais em estrito sensu, um mestrado na área de educação na Universidade Federal, um doutorado na área de teologia aqui na PUC do Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro desde 2013, vim transferido pela Sociedade Bíblica e sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio, por enquanto, porque a nossa igreja tem rodízio. Deixa eu ver o que mais. Sou torcedor do Curitiba, sou casado com a E, Tânia, tenho 2 filhos, o Assir Neto e a Isabela. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse é o Assir, né? E também, lógico, trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil desde 2000, final de 2004, início de 2005. Trabalho como secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, atualmente no Rio de Janeiro, mas comecei por Curitiba, passei por Porto Alegre, pela região norte, por Belém, e agora estou aqui no Rio de Janeiro já há 7 anos aproximadamente. e espero que o senhor não vá embora tão cedo, porque eu vou fazer aquela visita ainda à Sociedade Bíblica Tá e me um dia a gente se devendo, encontrar para tomar um café. Estou devendo. tá Na devendo. verdade, na verdade, eu estou devendo essa visita mesmo. E eu quero muito conhecer, né? Eu fico satisfeito eu falei esses dias que a página me trouxe bons amigos, pessoas humildes que têm me ensinado bastante, não só na área, né, acadêmica, mas também na área da vida, né? E a humildade do senhor é coisa realmente que me chocou muito, me marcou muito, né? Para a gente não perder muito tempo, que o pessoal já está querendo. Pode falar, o senhor pode falar. Não, eu ia falar que o Lucas entrou aí, nosso amigo. Fez essa O ponte aí Lu... entre a gente. Sei que ele está com um pouco de ciúmes, mas não fica não, Lucas, tá bom? é porque eu sou aluno e amigo dele. Ah, Ele está um pouco com medo do senhor me roubar, entendeu? entendi. Dele, mas Um abraço pro Lucas. é, daqui a pouco ele comenta aí. O Saulo também entrou aí, um amigo, o Kiffer, né? Então, professor, é, a teologia bíblica é um assunto um pouco técnico, né? Muitas pessoas falam muita coisa sobre teologia bíblica. E como eu sempre até falo com o Lucas, converso com o Lucas, eu procuro estar sempre trazendo especialista para falar dos assuntos aqui, não para ter propriedade somente acadêmica, mas para desmistificar algumas coisas, né? Então, a gente vai ter uma visão hoje diferente, com certeza, sobre a teologia bíblica. Então, o que eu gostaria de perguntar inicialmente, como a gente está se tratando de uma introdução à teologia bíblica, o senhor trazer para a gente o que é a teologia bíblica e, dentro disso, também trazer a definição de teologia bíblica, né? Muito bem. É um assunto amplo, né? É bem difícil nós trabalharmos esse tema em uma live de 50 minutos, 1 hora que seja. Para a gente definir o que é teologia bíblica, a gente tem que entender um pouco antes, né? Os pressupostos da teologia bíblica, os aspectos históricos. Quando a gente pensa em teologia, a teologia tem 4 grandes áreas de concentração. Alguns divergem, dizem que não é bem assim, enfim, mas nós temos 4 grandes áreas da teologia. Teologia sistemática, teologia histórica, e o nosso amigo, professor Lucas Gesta é uma referência nisso, né? Então, teologia sistemática, histórica. Nós temos a teologia prática, o que nós fazemos na prática, no dia a dia, homilética, administração eclesiástica, enfim. E nós temos uma área chamada de teologia bíblica.
Historicamente, essa área era mais reconhecida como uma teologia exegética, né? Na história da igreja, na verdade, não havia essa concepção e essa divisão. Isso é mais recente. Ah, então, para Tomás de Aquino, para Agostinho, a teologia era exegética, era olhar para as escrituras e, a partir dali, refletir e fazer a ponte com o mundo em que se vivia, né? Como conceito, como uma disciplina formal, a teologia bíblica é recente, ela é do século XVIII, quando justamente um estudante, alguém levanta, Gleiber, o nome dele, né, Johann Gleiber, ele diz o seguinte: olha, a gente tem que separar a teologia bíblica do que a teologia sistemática. Porque ali no período da Idade Média e logo depois da Reforma, o que se prevaleceu foi a teologia sistemática, para dar razão ao dogma da igreja. Então, mais do que sistemática, era uma teologia dogmática. A teologia existia para comprovar o dogma da igreja. E não havia uma teologia pura de olhar para o texto bíblico e deixar ele falar por si só. Então aí começa a surgir um movimento de teologia bíblica, pessoas começam a falar: a gente tem que olhar para o texto, a gente tem que dar voz à Bíblia, ainda que nesse surgimento, Felipe, ele se dá dentro do período crítico ali da teologia, da história, que é o período racionalista. Então, muita influência do iluminismo, que olhava para a Bíblia não como palavra de Deus, mas como um livro, como uma literatura que tem que tirar o mito, que tem que tirar o milagre e, a partir dali, extrair o que é um princípio moral. É isso que está permeando aquele momento histórico, né? Só que é lógico, um pouco tempo depois, nos próximos períodos, nos próximos séculos, começa a surgir um movimento de voltar à Bíblia, de voltar à verdade bíblica, considerando ela não como um livro que contém, mas como algo que como escritura sagrada, que é a palavra de Deus. Então, a teologia bíblica surge sobre isso. Então, o que é teologia bíblica? A teologia bíblica ela vai diferir dessas outras áreas. Enquanto a teologia sistemática, ela também olha para a Bíblia, mas ela faz uma ponte com a razão, com a filosofia, com a própria confissão que está por trás ali, a confissão da igreja, e alguns aspectos mais racionais. A teologia bíblica se limita ao que o texto está dizendo, à revelação de Deus no texto bíblico. De forma simples. Te cortando o fio rapidinho, desculpa. Sem problema. A teologia bíblica, no caso, ela vai se abster das áreas externas, de qualquer influência externa, para poder criar, então, uma base e ali criar um pontapé para poder desenvolver uma teologia. Seria basicamente isso? Basicamente isso, porque a teologia histórica analisa os fatos históricos, como a igreja tratou de temas teológicos em cada período. A teologia prática não tem muita teoria, é a prática, é colocar em ação aquilo que se aprendeu na teoria. A teologia sistemática, ela olha para a Bíblia, ela procura o que a Bíblia diz sobre determinado tema teológico, mas ela não faz isso só com a Bíblia, ela avança, ela vai para outras áreas, ela pega a razão, por isso que às vezes a teologia sistemática ela é reformada, ela é pentecostal, ela é católica, porque ela quer dar essa base, essa sustentação confessional. Então, a teologia bíblica, de forma simples, é Deus se revelando na Escritura. Então, a teologia bíblica não vai buscar fora, ela vai olhar para o texto, a narrativa do texto e perceber como Deus está se revelando de Gênesis a Apocalipse dentro de um tema unificador, dentro de um princípio teológico, dentro de um centro teológico que a Bíblia nos dá. Basicamente é isso, é dar voz à Bíblia e deixar ela falar por si só. A gente até tratou aqui já de bastante coisa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por quê? A gente estuda a teologia sistemática, como o senhor falou, de um jeito. O melhor método, os métodos que a gente pode utilizar para poder extrair uma teologia bíblica. Por exemplo,
Eu já até ouvi falar que a teologia bíblica é olhar para a Escritura e ver Jesus Cristo em toda ela. Eu falei, não, peraí, eu acho bem que não é isso, mas vou perguntar ao professor. Então, se tem, a gente começa a ter essa dúvida do método de como estudar uma teologia bíblica, porque eu não sei se eu estou errado, né? Não é um assunto da minha área que eu estudo com frequência, mas a gente até não vê muitas literaturas quanto a esse tema, né? Não sei se dá também por causa do período recente que ela estourou aí no meio da teologia. Então, qual o método ideal para a gente utilizar e, e aprender? E, na verdade, a gente precisa aprender a estudar teologia bíblica. Quais seriam os métodos assim? Então, existem alguns. Eu gosto muito de. Deixa eu ver se eu acho um livro que eu tenho aqui. Esse é um livro que eu vou mostrar aqui, que é de interpretação bíblica, mas ele é muito bom. Ele tem um capítulo, tá? Tem até uma anotação aqui, mas ele é volumoso, tá vendo? É da Thomas Nelson, um excelente livro. Ele tem um capítulo que ele fala dos diferentes métodos de interpretar, de fazer uma teologia bíblica. Então, por exemplo, você pode fazer uma abordagem a partir da história da salvação. Talvez isso que você comenta tenha esse foco, né, de encontrar Cristo. Eu acho que é um dos métodos importantes de se fazer uma teologia bíblica, tá? Mas não é o único, e ele não pode ser limitado. Então, é perceber isso do Antigo ao Novo Testamento, a partir dos pressupostos da criação, ou seja, Deus cria o ser humano feito, a criação, Deus cria o ser humano para se relacionar com ele, mas aí, segundo aspecto, a queda, há esse rompimento do relacionamento de Deus com o ser humano. E por isso, toda a história bíblica vai ser pautada a partir de então, a partir de Gênesis 3, como consequência dessa queda, de uma criação originada que foi rompida e que agora há, então, uma queda que traz consequências graves à história da humanidade. E toda a narrativa bíblica vai estar imersa nessa realidade. Tudo é fruto da queda, as guerras, a violência. É só começar a olhar justamente ali em Gênesis. Os próximos capítulos de Gênesis vão descrever assassinato, vão descrever a violência, vão descrever imoralidade, vão descrever as consequências da queda. Então, é por isso que também em Gênesis 3 já há um proto-evangelho, ou seja, já há já aparece o Salvador, já aparece a oportunidade de salvação que vai estar em Cristo. E aí toda a narrativa do Antigo Testamento tem um foco, tem um objetivo. É preparar o terreno para a chegada, na plenitude dos tempos, a chegada de Cristo. E aí entra o terceiro aspecto, a redenção. Cristo se revela para salvar a humanidade e aponta para o final de tudo, a consumação. Então, esse é um método, é por meio da história da salvação, a história redentiva. É possível fazer uma teologia bíblica com isso. Ainda que é também importante fazer por categorias, por temas teológicos. Quais são os temas teológicos que nós podemos encontrar em toda a Bíblia? Por exemplo, a aliança. A aliança é um tema presente em toda a Bíblia. Começa lá com os patriarcas, passa na aliança sinaítica, né, com Moisés, com o povo de Israel, vai para a aliança davídica, chega então no rei Davi, e vai para a nova aliança que está em Cristo. É um tema que vai permeando toda a Escritura, e você pode fazer uma teologia bíblica olhando esse tema. George Ladd, por exemplo, faz uma teologia bíblica do Novo Testamento com base no reino. O grande tema do George Ladd é o reino de Deus. Então, é possível você identificar algumas categorias, sim, alguns temas, e fazer isso. Você também pode fazer uma teologia bíblica utilizando as categorias da sistemática. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, o tema teológico do Espírito Santo. Então, de ponta a ponta, você vai pensando esse tema em toda a Escritura.
existem várias abordagens, né? Existem pelo menos aí 5 ou 6 abordagens. É claro que, Felipe, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente pelos movimentos que estão surgindo agora, de falar o que eu vou falar aqui. Mas é claro que o propósito das Escrituras é o plano de Deus para com a humanidade. Tá? É claro que o propósito de Deus está em Cristo Jesus. Cristo não é o plano B de Deus. Cristo não é um step para o plano com Adão e Eva que não deu certo. Imagine Deus pensando, poxa, eu criei Adão e Eva para dar certinho e eles pecaram. E agora, o que eu vou fazer? E aí parece que, vamos então mandar Jesus. Não, não é isso. Jesus é o plano A de Deus, é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, foi oferecido antes da fundação do mundo. Então é claro que Cristo é o centro. E a gente vê isso nos reformadores, por exemplo. Martinho Lutero diz isso, Calvino incentiva que o estudo seja para encontrar a Cristo, Spurgeon diz que os caminhos nas Escrituras levam até Cristo, né? E hoje muitos teólogos também concordam na área pentecostal, reformada, ou seja, que Cristo é o centro da teologia bíblica, que Cristo é o alvo, é o propósito da revelação bíblica. Então, se a teologia bíblica me ajuda a perceber a revelação de Deus, é claro que Cristo é o ápice dessa revelação. Ele é o Logos encarnado, ele é a palavra encarnada. Então, o centro está em Cristo, eu não posso fugir disso. O problema é de um movimento hoje que diz o seguinte, já que Cristo é a chave hermenêutica, ou que a gente tem que ouvir o que Cristo fez, falou, então isso quer dizer que o Antigo Testamento está descartado. Isso quer dizer que algumas falas de Paulo não cabem. E não é essa a verdade. Isso é uma mentira, né? A verdade é que o Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento é o cumprimento da chegada de Cristo. Então, nós não podemos concordar com isso. Jesus diz que as Escrituras não podem mentir. Jesus diz que as Escrituras testificam dele. Que Escritura é essa? Na época de Cristo, essa escritura é o Antigo Testamento. Lá no finalzinho de Lucas 24, Jesus está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, e ele, lá no final, diz o seguinte, e então ele começou a explicar o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Moisés, profetas e salmos. Salmos, o primeiro dos livros escritos, né, da categoria dos escritos da Bíblia judaica. Então, o próprio Jesus diz o seguinte, a escritura é o Antigo Testamento que está testificando sobre mim. Eu não posso excluir a escritura. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, toda a escritura é inspirada. E ali ele está fazendo uma referência direta ao Antigo Testamento. Por inferência, nós acreditamos que o Novo está ali também. Mas diretamente aquele texto está falando do Antigo. Então, é impossível eu perceber Cristo só nos evangelhos. Na verdade, o evangelho precede os evangelhos. O evangelho está em toda a escritura sagrada e é o plano de Deus que vai se revelando. Por isso a importância de uma teologia bíblica. Para crescermos na fé, a gente precisa de uma boa teologia bíblica. Então, assim, eu não consigo fazer uma teologia bíblica, né? Eu vou fazer uma pergunta, talvez alguns vão achar até um pouco ignorante. Eu não consigo fazer uma teologia bíblica do Novo Testamento sem o Antigo, no caso. Eu tenho que ter, digamos assim, eu tenho que olhar para o Antigo Testamento. E aí? Mas eu acho que cortou. Você pode repetir, por favor? Voltamos. Eu consigo fazer uma teologia bíblica olhando somente para o Novo Testamento ou não? Eu preciso do Antigo Testamento. Eu preciso dessa ferramenta, porque, como o senhor mencionou, eu preciso dessa ferramenta que Jesus Cristo, os apóstolos fazem menção. Isso é necessário, é preciso disso. Claro, é totalmente necessário. O Antigo Testamento ele é incompleto sem o Novo, né? Ele acaba em Malaquias e aí, o que vai acontecer agora? Ele fica sem
sem rumo, ele precisa do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele só tem razão de estar ali porque ele é o cumprimento profético, ele é o cumprimento das promessas de toda uma narrativa, de toda uma história, de toda uma teologia no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele precisa, e é por isso que, por exemplo, os evangelhos se preocupam, como Mateus, por exemplo, começa descrevendo uma genealogia para fazer essa ponte. Olha, o que está acontecendo de novo aqui é cumprimento profético. É por isso que Jesus vai andar pregando, ensinando, e vai dizer, está escrito, Moisés falou isso. É por isso que Paulo vai fazer uma ponte com os textos do Antigo Testamento diversas vezes, né? Nós temos cerca de 300 citações diretas do Antigo Testamento no Novo Testamento. E mais de 1000 alusões, ou seja, não são textos diretos, mas é uma referência indireta ao Antigo Testamento no Novo Testamento. O que eu vejo com isso? É que o Novo Testamento está bem presente na narrativa do Antigo. E essa tentativa de excluir o Antigo, ela não é nova. Tá? Ela começa com Marcião, lá no início, quando ele quis falar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e o que importava era o Deus do Novo Testamento, Deus bom. Essa é uma realidade que vem aí acontecendo na história. Tá bom? E a verdade é que não é bem assim. A verdade é que Antigo e Novo Testamento, eles se completam. O Novo Testamento, ele dá a ênfase ao que o Antigo Testamento prometeu. Ele mostra Jesus Cristo encarnado. Então, eu preciso de ambos os testamentos, tá? Aqui eu quero fazer uma referência, a gente fala do sola escritura, mas é um princípio também importante, que é de uma linha até mais calvinista, que é o tota escritura, ou seja, não é somente aquilo que me interessa que eu retiro, mas é toda a escritura inspirada e toda ela é importante para desenvolver uma teologia consistente. Isso foi forte, isso foi forte, professor. Foi bem forte. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Olhando um pouco para isso, a teologia sistemática, ela é absurdamente nos grandes teólogos, né? A partir do momento que surge a teologia bíblica, o senhor me corrija se eu estiver errado, surgiu no pietismo, né? Surge ali no pietismo ou antes? Não, surge um pouco depois do movimento pietista. Pouco tempo depois. Ela tem origem ali no finalzinho do século XVIII. Tá? Agora, é bom lembrar que já os reformadores já estavam mostrando a importância de uma teologia mais bíblica e menos dogmática. E, por favor, aqui a gente não está dizendo que a teologia sistemática dogmática não é importante, né? A gente só precisa ter um equilíbrio em tudo isso, né? Sim, sim. Até porque o senhor até citou um ponto interessante, porque Lutero ele faz essa troca, né? Ele tira a teologia sistemática, não, a escolástica da faculdade de Wittenberg e ele começa a implementar a teologia bíblica e da patrística também, né? A gente consegue ver já esse resquício ali nos reformadores. Agora, o senhor é importante, viu, Felipe? Só para detalhar, no período dos reformadores não há essa compreensão ainda desse formato que nós temos hoje de forma bem metódica, teórica, que é a teologia bíblica. Os reformadores, eles desenvolvem uma teologia mais exegética. Então, é mais a interpretação do texto e mais a leitura do texto. A teologia bíblica se usa da exegese, mas ela não se limita à exegese, né? Ela procura olhar o tema teológico em toda a escritura para além da exegese de um texto isolado. Entendi. Então, a teologia bíblica ela usou ferramentas da teologia exegética, no caso.
Então, por exemplo, tem um grande nome da teologia bíblica, que é Gerhard Voss. Ele diz que, na verdade, o nome teria que ser teologia exegética. E por quê? Envolveria mais áreas. Então, o estudo do cânon, a introdução da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, vários aspectos da bibliologia que fariam parte disso, né? Mas é apenas uma questão de semântica. Eu entendo que teologia bíblica é um bom nome para, como um guarda-chuva, para ter debaixo dela todos esses aspectos, inclusive a exegese. Tá? Os reformadores eles vão dar uma grande ênfase a voltar para o texto, a buscar no texto a revelação do Evangelho, a revelação de Deus. Perfeito, perfeito. O senhor, até a pergunta anterior que eu estava desenvolvendo, o senhor acha possível nós olharmos para todo mundo está acostumado à pandemia, a gente está, né, com Covid-19 florescendo e as pregações começam a ter um pouco daquele cunho escatológico, começa a ter um pouco daquele cunho em que das manifestações de cura, né? Mediante a essa toda turbulência, fora é, e extrair uma teologia bíblica sem a influência da cultura atual ou a cultura vigente que a pessoa esteja vivendo. O Felipe, eu acho que eu entendi um pouco a tua pergunta, mas para mim está cortando muito a tua fala. Eu não sei se é a minha internet que está ruim ou é a sua. Se o pessoal aí que está assistindo puder nos avisar qual é a internet que está ruim, para até a gente saber identificar aqui. E tem gente que está assistindo que também está com a internet ruim, olha aí. Mas, pelo que eu entendi, você quer saber se é possível fazer uma teologia bíblica sem a interferência externa da cultura, correto? Isso, Tá. isso. Eu acho que as diferentes áreas da teologia, elas se complementam, elas não são concorrentes, tá? Elas se complementam. Então, eu acho, não dá para abrir mão de uma teologia sistemática, nós precisamos. Por meio da teologia sistemática, nós conseguimos extrair essas questões da cultura de hoje, do diálogo com o tempo, com a sociedade da época. Ok? A teologia bíblica ela se limita à Bíblia, a dar voz à Bíblia. Contudo, é claro que quando a gente usa os métodos de interpretação da Bíblia, você olha para um texto bíblico que não precisa ser atualizado, ele precisa ser interpretado em seu contexto. É importante diferenciar esses aspectos, ainda que sejam termos, é importante ressaltar. Quando nós fazemos uma interpretação bíblica correta, nós vamos, de fato, fazer uma análise do tempo para aplicar aqueles princípios. Eu olho para a narrativa bíblica, para a teologia bíblica, entendo o que a Bíblia está revelando. Quando eu trago para cá, para a pregação, é claro que eu tenho que aplicar nessa geração. É claro que eu tenho que fazer isso compreensível àquele que está ouvindo a pregação ou estudo bíblico. Então, a teologia bíblica ela é pura na sua análise. Agora, quando ela é extraída e há uma exegese, ela é aplicada nessa ponte com o mundo de hoje. A Bíblia precisa dar as respostas ao mundo de hoje, às pessoas desse tempo. Entendi, entendi. Professor, queria perguntar para o senhor. É normal a área da teologia ter vários mitos. É normal. Queria que o senhor apontasse alguns mitos que o senhor vê assim no nosso mundo hoje sobre teologia bíblica. Que muita coisa para mim eu estou aprendendo aqui com o senhor, né? Então eu gostaria que o senhor trouxesse assim alguns mitos, que o senhor lembre, né? Que as pessoas falam, né? Teologia bíblica, mas a gente olha e na verdade não é.
O senhor pode apontar para a gente? Olha, não me vem à mente aqui nenhum mito agora, tá? Mas vamos lá. O que eu vejo é que não há uma boa compreensão do que é uma teologia bíblica. E a gente percebe isso claramente nos púlpitos que nós temos, nas pregações. Há uma raridade de pregações bem fundamentadas numa teologia bíblica. Por quê, Felipe? É possível você pregar algum texto da Bíblia e não ser fiel à teologia bíblica. É possível você falar sobre Cristo e não ser fiel à teologia de Cristo, à obra de Cristo, ao plano de Cristo. Então, de fato, às vezes a gente vê gente que usa o texto para pregar como uma desculpa para fazer um discurso daquilo que ele quer falar. Ele tem um tema. Tem um amigo aí que está assistindo, o pastor Marcos Batista. Uma certa vez nós recebemos eu e ele, nós trabalhamos juntos, fomos visitar uma certa liderança evangélica e pelo nosso trabalho, e aí essa pessoa falou: eu estou com uma mensagem pronta, está tudo prontinho no meu sermão, eu só preciso da ajuda de vocês. Pois não, que daí, se a gente puder, a gente ajuda. Ele disse: eu preciso de um texto bíblico para comprovar isso que eu quero falar. Então, veja a incoerência. Já havia uma pressuposição para falar algo sem passar pela Bíblia. Então, isso é muito perigoso, né? Outra coisa que eu vejo que é uma falha desse tempo é se preocupar com coisas que a Bíblia não se preocupa. Esse tipo de pergunta: Adão teve umbigo? Sabe? O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? O Lucas mandou perguntar isso para o senhor, viu? Ele mandou? Fala para ele que eu não sei, que eu espero ele responder, porque ele conhece de história, de repente ele conhece, entendeu? Então tem cada tipo de pergunta que a gente recebe. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Qual é o menor capítulo da Bíblia? Qual é o versículo do meio? Qual é o maior? Sabe? Desculpe a sinceridade se tem alguém que gosta disso, mas isso não tem importância nenhuma para a revelação de Deus, para a teologia bíblica. Isso é até perda de tempo. Sabe por quê? A Bíblia não foi escrita em capítulo e nem em versículos, né? Os capítulos foram inseridos ali pelo século XII, os versículos do século XV para XVI. Então, isso não importa. O que importa é a mensagem. Então, para a gente fugir de problemas da leitura, da teologia bíblica, a gente precisa se concentrar naquilo que a Bíblia dá valor. Então, eu posso fazer isso por meio dos temas que a Bíblia apresenta. A aliança, reino, a questão do pecado que está na história humana, a necessidade de um Salvador, a vinda desse Salvador. Eu pego esses temas que são importantes e vou trabalhando esses temas. Agora, eu não posso ficar olhando para detalhes que não têm importância nenhuma em toda essa história de revelação. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, a gente precisa trazer a teologia bíblica para toda a realidade da igreja, para a música que é cantada na igreja, para o louvor, porque às vezes tem música que é legal, interessante, bonita, uma música bem tocada, mas que não tem nada de Deus, não tem nada de teologia bíblica, não tem nada de revelação. É um mero passatempo. A gente precisa trazer teologia bíblica para o púlpito. Uma pregação que não compreende o plano de Deus, a revelação de Deus, que é de salvar a humanidade, é uma pregação fraca, uma pregação incompleta. Uma pregação que não passa pelo plano de Deus na obra de Cristo é uma pregação incompleta. Então, a gente precisa trazer para a igreja uma leitura bíblica. As pessoas, às vezes, não leem a Bíblia na igreja mais. Tem culto que usa a leitura bíblica para disfarçar, para só dizer que leu. E olha que tem culto que eu já participei que a Bíblia não foi lida uma vez. Então tem mais problemas do que mitos em relação à teologia bíblica. A gente precisa de uma igreja firmada numa teologia bíblica, comprometida com a revelação de Deus. Porque a Bíblia não é um livro de literatura qualquer.
Não é um livro de ciência que eu tenho que ficar brigando para provar e contraditar a ciência, porque Deus criou o mundo e usando Gênesis 1 e 2. Não, não é. A Bíblia não foi escrita para comprovar ciência. A Bíblia não foi nem escrita para comprovar a história. A Bíblia não é um livro de história. Ela é um livro que contém história. E as histórias que tem são dignas de crédito. A Bíblia é um livro que tem um propósito. E aí a gente chama a atenção, porque a teologia bíblica nos diz que esse é o tema unificador. Qual é o tema unificador? É a salvação, é a obra de salvação. É isso que a Bíblia começa dizendo em Gênesis e é isso que ela termina dizendo em Apocalipse. Então a teologia bíblica ela seria esse clamor. Olha só, vamos nos voltar à Bíblia, vamos ler os textos, vamos pregar a Bíblia, vamos cantar a Bíblia, né? Porque tinha um grupo recentemente que um amigo meu que gosta muito de música, é dessa área, ele falou para mim, Felipe, todo mundo, eles escreviam uma letra, escreviam uma música, passava pelo crivo dos teólogos da igreja. E eles ali diziam, muda essa letra, muda essa palavra, muda essa frase, isso aqui não está coerente, isso aqui não está batendo. A gente pode ver que isso perdeu um pouco, né? Então a teologia bíblica ela seria esse clamor. Ela está chamando a atenção dos cristãos, do povo de Deus, para, olha só, vamos nos voltar à Bíblia. Seria basicamente esse clamor? Basicamente é isso que a teologia bíblica ajuda a fazer. Ela tenta trazer a igreja de volta aos trilhos. Faz com que a igreja não fuja do propósito central de qual a Bíblia revela. Porque é muito fácil a gente sair disso, tá? É muito fácil a gente focar em método, em estratégia. É muito mais fácil, Felipe, assumir a proposta de uma teologia do coaching, por exemplo, que está na moda agora. É muito mais fácil. Você vai ficar falando coisas boas, agradáveis, que as pessoas gostam, que elas são boazinhas, que elas são empoderadas, que elas podem muito, que é uma força dentro delas, até usando de elementos que são verdadeiros nas escrituras, mas que não tem nada a ver com a revelação de Deus, né? Então, é muito fácil você tocar uma música que só tem oba-oba, que é um show, que é legal, é muito mais fácil. Eu sou músico, de vez em quando eu toco um contrabaixo lá na igreja, tento tocar, não sou bem músico, não, né? Quebro um galho, mas é bom você tocar uma música ritmada, mas a música, tudo que acontece no culto tem que estar permeado por uma teologia bíblica. É por isso que nós precisamos resgatar leitura bíblica na igreja, resgatar pregação bíblica. Parece um absurdo o que eu estou falando, mas é verdade. Tem pregação que não é bíblica. Tem pregação que foge totalmente da teologia bíblica. E tem gente que tem um preconceito. Que eu não gosto, eu não quero falar de teologia. O que importa é Jesus. O que importa, sabe? É uma incoerência, para não falar outro termo que está vindo aqui para falar, mas que eu não vou falar, que é absurda, né? Todo cristão, Felipe, é um pouco teólogo, tá? Todo cristão, seja ele alguém que tem um doutorado em teologia ou seja alguém que é um novo convertido. Por quê? Teologia, de forma simples, é o estudo sobre Deus, né? É claro que a gente não consegue estudar a Deus. Ele não é um objeto de estudo que a gente consegue pegar, vem cá, Deus, que eu quero agora te estudar. Não. A gente só pode estudar a revelação de Deus. Qual é a revelação de Deus? A gente tem a revelação geral, que é a criação, a natureza. A gente tem a revelação especial, que se dá por meio de Cristo através das Escrituras Sagradas. Então, a gente pode, de fato, estudar a revelação de Deus por isso. Por isso, todo mundo que lê a Bíblia, interpreta um texto bíblico, que prega, que evangeliza alguém, que canta, que faz qualquer atividade na igreja, está fazendo teologia. A pergunta que cabe aí é se essa teologia é correta e está em acordo, em harmonia com a Bíblia, ou se ela é uma teologia do achismo. Uma teologia dizendo, não, o que importa é a experiência. Eu sou de linha pentecostal, carismática, eu acredito na experiência, eu dou valor à experiência. Para mim, a experiência tem lugar na expressão de fé. Mas a teologia faz parte de tudo que nós fazemos.
A questão é se ela está correta, se ela está em acordo com as escrituras, ou se ela está em acordo com o meu sentimentalismo, com o meu achismo. E isso é muito perigoso, porque quem anda por aí dizendo que não quer saber de teologia é quem está prejudicando, de fato, a pregação do evangelho, porque está fazendo de forma distante do que as escrituras ensinam. Eu quero aproveitar para vocês que estão assistindo, sigam o professor Assir. Vocês estão vendo o quanto ele transpira Deus, né? Quanto ele transpira o Espírito Santo. Não é um elogio aqui de porque eu estou na frente do Senhor e de câmera, não. Transpira realmente Deus, transpira a palavra, transpira Cristo. Quer propagar esse conhecimento, é de graça ainda, né? A gente aqui não tá, ninguém tá pagando para poder assistir uma palestra dessa. Inclusive, tem um grande evento que o professor, assim, no final, ele vai falar que ele vai ser um dos palestrantes. O professor Lucas, vai estar também o Rodrigo Silva. Eu vi, me inscrevi, tá? Vocês deem valor. Eu sempre falo aqui, professor, para os meus seguidores, deem valor aos especialistas. Vejam o que eles estão dizendo. Leiam seus artigos, leiam seus textos, leiam seus livros. Eu sempre estou tratando disso aqui. Eu lembro que eu pedi até o senhor mandou para mim bastante coisas que eu queria postar mais sobre as frases que eu quero valorizar. Os teólogos brasileiros, os historiadores cristãos brasileiros. Eu quero trazer esse bom conteúdo ao invés de ficarmos discutindo calvinismo, arminianismo, isso está certo, isso está errado, o católico, o protestante. Não, realmente, um assunto desse. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. A teologia bíblica, ela vem bem depois das outras teologias que o senhor veio falando, né? Só que parece que houve até uma inversão de valor, em que hoje a teologia bíblica ela está sobreposta à teologia sistemática, à teologia histórica, ainda que elas se completem, né? O senhor vê a teologia bíblica assim acima dela, os métodos dela ser necessário para desenvolvermos melhor a teologia sistemática, a teologia histórica. O senhor enxerga assim? Felipe, antes de responder, eu quero mandar um abraço a todos os membros da igreja que estão passando por aqui, da minha igreja Maranata, lá no Recreio, outros até de outras Maranatas já passaram por aí. Que Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aí, obrigado pelas palavras de carinho, viu? Felipe, eu não vejo que ela está acima. Eu vejo, como eu já disse, que elas se complementam, ainda que ela tenha uma importância. Mas, por exemplo, quando você pega um tema que está bem presente hoje, nessa polarização confessional que nós estamos vivendo, que é um absurdo, tá? Que é o calvinismo e arminianismo. E veja, não sou contra, eu tenho minha posição, eu tenho a minha linha de crença, não dá para falar que não dá, mas há essa polarização hoje entre calvinismo e arminianismo. Isso é teologia sistemática. É uma tentativa de se explicar a mecânica da salvação, o desenvolvimento da salvação. Esse é um tema que não é bíblico, porque, por favor, calvinismo não é evangelho e arminianismo não é evangelho. Calvinismo e arminianismo tentam explicar o que é o evangelho e o que é a salvação. E olha, isso é perigoso, porque o que tem gente achando que o evangelho é o calvinismo, que o evangelho é o arminianismo, é um absurdo. Fuja disso, por favor. Né? Então você vê que esses dois temas que estão aí no debate, no nosso mundo confessional, faz parte de uma teologia sistemática, ainda que para se falar dele tem que se buscar uma teologia bíblica. Então você vê como eles se complementam, né? Não dá para você fugir de um de outro. Agora, o que eu vejo que é importante é que uma boa teologia bíblica, e eu concordo com a tua fala, é que uma boa teologia bíblica vai dar maior sustentação à sua teologia sistemática. Uma boa teologia bíblica vai te ajudar a perceber a teologia impregnada na história da igreja e como ela funcionou em cada momento. Uma boa teologia bíblica vai te ajudar a ter uma boa prática teológica, porque a gente precisa de uma
ortodoxia, uma doutrina correta, uma teologia correta, mas a gente também precisa de uma ortopraxia, de uma prática correta. E a prática, ela só é correta quando a teologia está correta. Então, a minha prática cristã do dia a dia, ela será bem realizada se a minha teologia bíblica estiver bem fundamentada. Então, eu acho que a teologia bíblica, é óbvio, é fundamental. A gente tem que ler a Bíblia dessa forma. Ler a Bíblia entendendo o que Deus está querendo revelar. E aí, a gente não pode ter uma grave doença, Felipe, que se chama versiculite. Talvez tenha gente nos assistindo que lê um versículo. Leu a Bíblia hoje, irmão? Li, abre a Bíblia e lê um versículo. Olha, lamentável, você não leu a Bíblia. Você só encontrou uma desculpinha para dizer que leu a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia de verdade. Faz um propósito de ler a Bíblia toda. E continue lendo, leia 5, 6 capítulos por dia, leia um livro todo, comece fazendo isso. Quando você termina de ler um livro, qual é a grande mensagem desse livro? Qual é a temática desse livro? Qual é a teologia presente nesse livro? Você vai construindo a sua teologia bíblica. E pode ter certeza, em cada livro há uma teologia unificadora com temas também próprios e específicos daquele contexto. Então, quando você vai fazendo essa leitura, você vai ampliando e vai crescendo na fé, e vai fortalecendo, e vai conhecendo mais a Deus, vai percebendo como Deus se revela. E conforme você percebe como Deus se revela, a sua fé vai sendo fortalecida a cada dia. Aqueles que desenvolvem uma boa teologia bíblica, sem dúvida, Felipe, têm uma fé mais consistente, têm uma prática mais coerente, têm uma caminhada mais próxima de Deus. Há um tempo atrás, eu até vi numa revista que o autor da revista, né, de EBD, ele desenvolvia sobre angelologia dentro do livro de Jó, né? Aí ele depois tratou sobre uma pneumatologia dentro do livro de Jó, em que o Espírito Santo aparece ali através de... E o Espírito Santo no livro de Jó era um anjo. Ele embolou tudo, né? Então a gente começa a ver esse problema. Dentro disso aí, eu consigo resolver, como o da polarização que o senhor mesmo falou, com a teologia bíblica, eu consigo resolver algum problema da teologia sistemática, né? Por exemplo, a gente vai ver, vamos usar esse exemplo que a gente está usando sobre a doutrina da salvação, a gente começa a olhar para a Bíblia e falar assim, olha só, eu vou desenvolver a doutrina da salvação em toda a Bíblia com os métodos da teologia bíblica. Eu consigo resolver esse problema? Eu acho que vão surgir duas propostas diferentes. Cada caminho escolhido vai levar a um resultado. Tá? Eu acho que, pensando bem aí nesse aspecto, os dois são importantes. Eu vejo de forma muito... Está me faltando o termo aqui, de forma muito tranquila a realização de uma teologia bíblica usando categorias da teologia sistemática. Tem teólogos da área de teologia bíblica que não concordam, tá? Mas eu vejo tranquilamente, tem um livro aqui, inclusive, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Eu tenho o Antigo e o Novo Testamento. Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento, é um livro publicado pela CPAD. O Antigo está por aqui em algum lugar, não sei aonde, mas ele procura olhar para cada livro e tirar as categorias. Então, por exemplo, qual é a soteriologia, a doutrina da salvação em Gênesis, em Êxodo, em Jeremias, em Mateus, em Filemão, e assim por diante, tá? Eu acho que isso é bom, isso ajuda, porque a gente tem uma percepção total. Esse é o papel da teologia sistemática. Agora, a teologia bíblica da salvação, você pode fazer ela a partir de um livro, mas o ideal é você perceber ela em Gênesis e ir caminhando, né? Há um enredo salvífico, há uma história de salvação. Então você vai percebendo essa história de salvação até chegar em Apocalipse. A teologia bíblica, ela não se limita ao livro, ela pega toda a escritura sagrada para desenvolver. Então o que interessa ali é a narrativa que está sendo percebida. Então, dentro dessa construção, eu não vou, assim, conseguir criar problemas, conseguir criar contradições.
eu não vou conseguir porque ela está... É isso ou tô Tá errado? perfeito. Na teologia sistemática, você pode correr o risco de criar interpretações equivocadas, porque ela está também a partir de um viés pessoal, confessional. Na teologia bíblica, você não consegue fazer isso. A teologia bíblica, nesse sentido, ela é mais pura, porque ela vai só percebendo o que o texto está dizendo. Às vezes, o texto vai dizer algo que é até contra a gente, contra a nossa linha confessional, né? Eu tenho um amigo que diz que cada um em suas respectivas igrejas tem as suas heresias prediletas. E é verdade. Às vezes a narrativa bíblica vai confrontar alguma coisa que eu creio, mas ela é mais pura, porque ela está deixando a Bíblia falar, ela está dando voz à Bíblia, e a Bíblia está dizendo o que ela quer dizer, não o que eu quero extrair dela e ajustar aqui para se adequar à minha confissão. Então, a preferência do senhor para pregar a teologia bíblica é a chave, é o método. É a chave. Teologia bíblica. Eu não sou aqueles radicais. Primeiro que é sempre na história da teologia a gente tem os modismos, né? Então tem o modismo disso. Agora tá, quer dizer, agora não, já faz tempo que está na moda sermão expositivo. Veja, eu amo sermão expositivo. Eu amo sermão expositivo. É o meu estilo de pregação. Mas não quer dizer que uma pregação temática também não exponha a teologia bíblica. Eu tenho um amigo, pastor Ayrton, pastor da mesma denominação que eu faço parte, está em Nova Iguaçu, que é um pregador de sermão temático que arrebenta, que traz uma teologia bíblica no sermão temático, como Luciano Subirá também. Creio que o pessoal já tem escutado, também quando faz um sermão temático, mas com uma teologia bíblica bem fundamentada, vai trazendo os elementos. Então, a gente percebe que a teologia bíblica é o caminho mais seguro para você desenvolver uma teologia. Então, na pregação, a gente precisa trazer isso, deixar a Bíblia falar, né? Eu estou dando um treinamento sobre a Bíblia de Jim Swaggart, por exemplo, que é a Bíblia do Expositor. Ele diz o seguinte: nos meus aqui nos textos é exposição porque eu quero evitar falar. Eu não quero que o Jim Swaggart fale. Eu quero que a Bíblia fale por si só. Essa mesmo. E é uma teologia que você vai perceber focada na cruz, focada na teologia da cruz. Então, essa é uma realidade muito prática. A teologia bíblica nos dá mais segurança quando a gente entende isso. Melhora a nossa teologia sistemática, melhora a nossa leitura bíblica, melhora a nossa vida com Deus. É o caminho bem seguro para a gente seguir. Então, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho. A gente vai entrar nos 5 minutos ali. Eu tenho como... Eu vou pregar, eu vou ler um texto, eu quero falar sobre escatologia, né? Até para o pessoal entender. Então, eu vou criar a minha... fundamentar a minha escatologia no que a Bíblia está me passando. Eu vou ver em Gênesis, vou ver em Êxodo, vou ver em Levítico, Números, Deuteronômio. Eu vou ver o que está tratando a escatologia nestes livros, para então eu fundamentar a minha base escatológica. Isso seria, então, fazer uma teologia, uma escatologia bíblica, posso dizer assim? Sim, se você quer fazer um estudo aprofundado da escatologia bíblica, você vai percebendo isso, a escatologia em cada um dos livros bíblicos. Contudo, se você vai para uma pregação, você não consegue fazer isso. Então, você pega um texto específico. Vamos pegar, por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses, que tem um caráter teológico bem escatológico. Então, você olha para um texto ali, nunca um versículo, mas uma perícope, uma porção de texto que tem início, meio e fim naquele contexto. Então você pega aquele texto, você começa a analisar aquele texto e percebe a escatologia que está naquele texto. E aí o exercício a ser realizado é como esse texto se relaciona com a teologia bíblica de forma geral. Como ele está envolvido com o propósito de Deus na criação, na queda, na redenção e na consumação. E aí você vai desenvolver uma teologia bíblica mais segura, com os pés no chão. Você não vai ficar limitado a uma revelação só ali, mas a toda a revelação bíblica. Por exemplo, tem gente que critica os pré-milenistas, e eu não vou entrar aqui na questão
se é pré, se é pós, se é amilenista. Não é isso. Mas, por exemplo, tem gente que diz assim, o milênio só tem base em Apocalipse 20. É uma mentira. Se você for sincero na sua teologia bíblica, você vai perceber que existem várias profecias e promessas messiânicas de um tempo que está de acordo com a revelação do que o Apocalipse diz que será o milênio. Então você vai perceber que, ainda que não tenha a expressão milênio lá, você vai perceber que há um princípio que está descrevendo o que é essa teologia bíblica do milênio. Então, é importante ter isso em mente. Pega um texto local específico, busca ele, amplia ele no contexto, ele está num contexto imediato, ali em torno da sua realidade, mas amplia ele no tema geral e de acordo com toda a teologia bíblica. Assim você vai conseguir perceber de forma bem mais clara, bem mais fácil, qual é o plano de Deus. Então, eu vou já ter um pressuposto, que a escatologia não é aquilo isolado. Ela tem um plano maior, uma história maior, que Deus vem prometendo desde lá do início, e que vai se cumprir lá em Apocalipse. Professor, temos 2 minutos e meio. Eu quero que o senhor apresente seus livros, né? Apresente o projeto do senhor e nos deixe uma palavra. Desde já, eu já agradeço pelo tempo disponível, né? Foi difícil marcar essa live com o senhor, porque eu sou uma pessoa muito requisitada, e graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Quero deixar também que o Lucas não precisa ficar com ciúme, Por e favor. que o senhor já me roubou dele. Mentira. Quero que o senhor apresente seus livros, seus projetos, e deixe uma palavra para nós aqui. Eu estou sem os meus livros aqui, tem alguns que estão aqui do outro lado, na outra estante. Eu não vou ali pegá-los, porque a gente tem pouco tempo. Eu tenho alguns livros na área de gestão de igrejas, na área de... Eu tenho um livro escrito com o pastor Marcos aí, na área de história de Israel, ele está aí presente. Tenho livros na área secular, tenho na área de sociologia da religião, tenho na área de educação, né? Desafios ao educador contemporâneo. Mas eu quero destacar um que eu vou lançar, que já está na gráfica, está saindo, até dia 20 sai, e vai estar sendo distribuído por aí, que é o Missão que Transforma. Qual é a ação da igreja nesse mundo? De acordo com a Bíblia. Esse livro foi escrito por uma teologia bíblica. Inclusive, Felipe, eu mandei para amigos presbiterianos, batistas, congregacionais, pentecostais, luteranos, e pedi um endosso. Falei, o que vocês acham desse livro? E todos eles foram unânimes em me dizer o seguinte: o que mais me chamou a atenção é a questão da Bíblia em todo o livro. Então, é um livro com muita ênfase bíblica que você pode conhecer sobre a missão de Deus nessa história. É um livro que eu lancei em 2013, eu estou refazendo ele, virou quase outro livro. Né? Ele tinha 90 páginas, agora vai ter 300. Então, vai ficar um livro que eu quero que você conheça. Eu vou publicar no meu Instagram para quem quiser depois comprar. Tá? Então, eu destaco esse livro por hora. Para o ano que vem é um projetinho de também transformar minha tese de doutorado num livro, e eu espero que seja bênção também. Eu quero deixar o convite para o Congresso Bíblico do Projeto Hebraicando da UERJ. Né? Tá no meu Instagram. 5 segundos. Tá no meu Instagram, entra lá para conhecer um congresso na UERJ sobre teologia, Bíblia e história. Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado. Espero um dia conhecer o senhor pessoalmente e que a gente tome aquele café, a gente passe na Sociedade Bíblica Brasileira para eu poder conhecer. E quero deixar um abraço para o senhor. Ganhou um admirador pela humildade, pela pessoa que é e que se apresentou, se disponibilizou, né? Nem todas as pessoas se disponibilizam assim. Alguns acham que às vezes a gente criou uma página, é só mais um louco que está na internet para falar. Não, minha intenção é trazer exatamente como o senhor, especialistas para tratar sobre os assuntos. Espero que quem tenha assistido tenha gostado. Siga o Pastor Assir, conheça também os seus projetos, né, e seu trabalho. Pastor, abraço, muito obrigado. Um abraço. Fica na paz. Deus te abençoe. Até mais. Obrigado a todos. Bom, vocês viram aí o Dr. Assir, viu que ele é bênção, pessoa de Deus, pessoa do bem, um coração enorme, que transpira a palavra de Deus.
E se você gostou, essa live vai ficar salva, né? Pretendo colocar no YouTube com a autorização do pastor Assir. E você quiser, vai estar também podendo acessar e enviar para outras pessoas. E venha conhecer minha página também, porque eu tenho me empenhado em trazer pessoas que conhecem realmente do assunto para tratar conosco. Eu deixo um grande abraço para todos vocês.